Cleópatra foi a última rainha do Egito Antigo independente. Seu reinado durou de 51 a 30 a.C. e foi marcado por um esforço gigante para manter o reino livre do domínio romano. Cleusinha foi poderosa, fazendo parte do conselho de guerra de Marco Antônio durante a disputa com Otávio. Mesmo sendo uma figura culta e poderosa, Cleópatra sofreu uma pressão e tanto com a chegada das tropas de Otávio a Alexandria em 30 a.C. Com seu futuro incerto, Cleópatra resolve se trancar no seu mausoléu, aonde minutos depois foi encontrada morta, com duas outras mulheres, suas aias, também mortas. Em seu braço só havia duas marcas de picadas. Com a rainha morta, o Egito perdeu sua independência e a história dos faraós acabou. Até hoje, a sua morte é um mistério. Se foi assassinada pelo invasor ou se cometeu suicídio, ninguém sabe. Mas todos os estudiosos concordam que a morte foi provocada por veneno. Já que o corpo da rainha foi encontrado intocado, exceto por marcas de injeção no braço. Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Só da Ciência. Eu me chamo Igor Rappi, sou professor e biólogo, e hoje venham comigo para desvendarmos esse mistério. Afinal, o que matou a última rainha do Egito? Mas antes, para mais temas como esse, deixe o seu comentário. Além disso, para fazer o canal crescer, deixe seu like e, por favor, se inscreva no Só da Ciência. Agora, a vinheta. Bem, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essa pergunta, o que realmente matou a rainha do Egito, é um pouco complexa demais para responder assim de bate-pronto. Então, na ciência, o que a gente faz? A gente divide essas perguntas muito complexas em perguntinhas mais fáceis de responder. Para isso, a gente tem que voltar na cena do crime. Bem, Cleópatra, quando morreu, ela tinha 39 anos. Isso era o ano de 30 a.C. Alguns historiadores falam que ela morreu entre o dia 10 e o dia 12, mas isso não entra em consenso. O que entra em consenso aqui é que ela se trancou no mausoléu e após alguns minutos, os homens de Otávio encontraram ela já sem vida. Ali também jazia os corpos das suas duas aias. Bem, em relação aos corpos das aias, nada é relatado. Porém, com a Cleópatra é diferente. Não há nenhuma marca visível no seu corpo de violência, ou asfixia, ou ainda torção, nem nada disso. Apenas duas marcas de picadas. Bom, com essas evidências, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o que teria ocasionado essas marcas no braço de Cleópatra? Aqui eu penso em duas possibilidades: ou injeções, ou ainda a mordida ou ferroada de algum animal peçonhento. Para a gente prosseguir, a gente tem que excluir uma das possibilidades. Então, vamos ouvir o relato de um dos historiadores que estudou esse momento da história egípcia, Plutarco. Plutarco era um filósofo grego, de mais ou menos 100 a 180 anos depois do ocorrido. Num dos seus livros, ele relata que a morte de Cleópatra teria sido por serpentes. E aqui nós temos duas suspeitas. Ou a víbora áspide, com a distribuição na Europa e norte da África, ou ainda a cobra egípcia, a Naja agi. Bem, aqui a gente não pode excluir, já que há testemunho de um historiador. Então vamos pensar nas injeções. Para que houvesse as injeções, Cleópatra ou alguém perto dela teria que ser um estudioso de venenos ou preparados de ervas e outras coisas. E não é que é verdade? A própria Cleópatra era mestre, expert nas ervas, no bom sentido, é claro. Bem, ela conhecia muito de farmacologia rudimentar daquela época, ela mesma fazia os seus cosméticos e teria escrito vários ensaios
sobre alguns dos preparados de ervas e ainda de cosméticos. Pelo que eu pude apurar, Cleópatra até era especialista em dois venenos, acônito e estricnina. Aliás, parece que o marido dela, Ptolomeu XIV, teria acidentalmente sido morto por acônito. Será que foi Cleópatra que matou ele? Bom, mas vamos deixar de lado isso. Para decidir realmente o que é mais provável ter matado Cleópatra, ou venenos, ou serpentes, a gente tem que ver qual a ação deles dentro do corpo humano. Então vamos começar com as serpentes. Tanto a Naja agi quanto a vípera aspis, elas têm dentições totalmente especializadas para a inoculação de veneno. Essas dentições estão na parte anterior da mandíbula, ou seja, na frente. Isso quer dizer que tanto uma quanto a outra poderiam ter deixado as marcas no braço de Cleópatra. Mas para saber ao certo, a gente tem que analisar o veneno de cada uma. Vamos começar com a víbora áspide. Como eu disse, a víbora áspide ela tem um nome científico Vipera aspis. E essa víbora é da família dos viperídeos, assim como as nossas jararacas e cascavéis. E segundo o artigo de 2018, a peçonha dessa víbora é extremamente complexa e riquíssima em proteínas. Nesse estudo, os cientistas retiraram da serpente a peçonha, analisaram a sequência de aminoácidos dessas proteínas. Após isso, eles compararam essas sequências com outras sequências em bancos de dados pelo mundo inteiro. E o resultado foi surpreendente. Eles acharam sequências de proteínas chamadas metaloproteases, que podem causar dor, inchaço no local da picada e hemorragia. Além disso, eles acharam sequências de outras toxinas capazes de bloquear o funcionamento de nervos e músculos, parecido com o que acontece com a nossa jararaquilhoa aqui do litoral paulista, que mata suas vítimas por parada respiratória. Bom, uma coisa é essas toxinas injetadas em roedores ou lagartos. Isso faz com que elas tenham ação rápida, mas em humano é um pouco diferente. Essas toxinas podem começar a funcionar depois de horas e ter o seu ápice de funcionamento depois de dias. Ou seja, se tivesse escolhido essa maneira de morrer, Cleópatra passaria as suas últimas horas com uma dor lancinante, um inchaço gigantesco nos seus membros e lentamente, dolorosamente morreria de parada respiratória. Não seria nada adequado para uma rainha, não é verdade? Além disso, por conta do edema, o inchaço, isso seria detectado por quem tivesse achado o corpo. E nada foi relatado. Dessa forma, é bem difícil que essa teria sido a arma do crime. Bem esquisito pensar que uma serpente é a arma do crime. Já com a Naja agi, é um pouco diferente. Bem, essas serpentes são da família dos elapídeos, a mesma família das nossas corais verdadeiras. Segundo alguns estudos que mapearam as toxinas presentes na peçonha de Naja agi, as principais toxinas encontradas foram as Three Fingers Toxins. Ou seja, são proteínas bem pequenininhas, que a gente chama de baixo peso molecular, que podem funcionar como tampão. Isso mesmo, elas tampam o fluxo de íons, de cargas positivas e negativas de nervos e músculos, fazendo com que haja a paralisia deles. Por conta da ação em músculos e nervos, a vítima da mordida pode experimentar gradualmente a paralisia de grupos de músculo, começando com o músculo da pálpebra, ou seja, a pessoa tem dificuldade de deixar o olho aberto, depois dificuldade de manter-se em pé ou sentado, ficando sempre deitado, depois a dificuldade de engolir saliva e, por fim, a parada respiratória. Mas não vai achando que a morte é rápida não, tá? Não é em poucos minutos. A morte, dependendo da pessoa, da idade ou do peso
dela pode ocorrer de 2 a 6 horas após a picada. Mesmo sendo mais rápida do que a áspide, as duas parecem ser mortes bem comuns. Cerca somente de 30% das pessoas que experimentam ou a mordida da áspide ou a mordida da age parecem entrar em óbito. Pensando, né, na população mundial e na saúde, é um número muito grande, concordo com vocês. Mas pensando num crime, talvez a pessoa não escolheria serpentes como arma do crime, já que eu quero matar a minha vítima. Bem, parece que as serpentes quase estão fora de cogitação, mas vamos enterrá-las logo de uma vez. Vamos usar para isso 2 argumentos que vão arrasar. Bom, primeiro, junto com Cleópatra havia 2 outras mulheres. Se fosse uma serpente a arma do crime, a pessoa teria que provocar a mordida de Cleópatra, se morder e depois morder a sua outra vítima. Além disso, a arma do crime, ou seja, a serpente, nunca foi encontrada. Dessa forma, é impossível ou quase muito pouco provável que seja uma serpente. Além disso, segundo o argumento, a Cleópatra foi encontrada depois de minutos sozinhas. Só que as mortes por serpente demoram de 2 até 16 horas para ocorrer. Tempo suficiente para encontrar ela ainda viva. Bom, se não são serpentes, a outra possibilidade são venenos. Isso mesmo. Os egípcios eram exímios toxicologistas. Eles sabiam manusear ervas medicinais, inclusive maconha, tá? Como a gente vê nesse vídeo aqui que eu deixei há muito tempo atrás. Além disso, a própria Cleópatra conhecia como ninguém 2 venenos vegetais, a estricnina e o acônito. Vamos começar pelo acônito. Bem, esse veneno é uma tintura, ou seja, uma solução em álcool das folhas e raízes de uma planta chamada Aconitum napellus. Esse veneno, em poucas doses, ou seja, doses muito pequenas, em poucos ml, consegue matar uma pessoa. E a morte sempre viria com parada cardíaca. Isso acontece principalmente porque as suas toxinas são de uma classe chamada diterpeno, que tem extrema afinidade com partes de nervos que a gente vai ver a seguir. Algumas dessas substâncias, como a aconitina, que é o maior componente do acônitum, tem a propriedade de se ligar aos canais iônicos, que são proteínas da membrana de nervos e músculos capazes de controlar a entrada e saída de íons. Isso é extremamente importante para o funcionamento do impulso nervoso, sem o qual a gente não consegue levar informação das nossas extremidades para o cérebro e vice-versa. Ou seja, a aconitina e as outras toxinas do acônitum têm mais ou menos a mesma função que as toxinas da náusea. Funcionam como tampões. Só que aqui os tampões estimulam o funcionamento do nervo, fazendo com que haja depois a parada de músculos. É algo complicado que eu posso explicar em outro vídeo, mas fiquem com essa informação. A aconitina e os outros diterpenos do acônitum fazem parada cardíaca. Bem, mas antes da parada cardíaca, a pessoa vai experimentar uma sucessão de sintomas, como palpitações, aumento da frequência da respiração, calafrios e, por fim, a morte. O vômito também é um dos sintomas do envenenamento por acônito. E muitas vezes esse vômito provocado pela planta pode salvar a pessoa, já que impede o total funcionamento das toxinas, que são expelidas pelo corpo. E é para despistar esse mecanismo do corpo que provavelmente, no caso de Cleópatra, o veneno tenha sido injetado, porque aí não há vômito que
tire as toxinas. Bem, pelo que eu disse, tudo indica que o acônito é uma boa possibilidade, né, do que fez Cleópatra morrer, já que é uma morte indolor e rápida. Em poucos minutos o veneno já faz efeito. Mas mesmo assim, vamos pensar num outro veneno que eu falei aqui, a estricnina. A estricnina vem de uma árvore chamada Strychnus nux vomica. Bem, essa planta é conhecida por chineses e egípcios desde a antiguidade e por eles é usada na medicina tradicional deles. Eles utilizam o extrato em pó dessa árvore para anti-inflamatório, estimulante digestivo e ainda analgésico. E alguns estudos atuais mostram que a estricnina pode ter ação antitumoral. Mas cuidado, tá? A estricnina não é a salvação contra os tumores. Isso porque a concentração eficaz contra tumores é quase igual à concentração tóxica. Isso é muito difícil fazer com que a estricnina seja utilizada como remédio, já que ela pode fazer muito mal. Bem, no Brasil a estricnina era no passado utilizada como raticida, ou seja, um veneno contra ratos e roedores, mas ela foi proibida, já que causava muito acidente, principalmente com crianças. Bom, essa substância ela tem uma dose letal muito maior do que o acônito e causa principalmente a rigidez dos músculos. Isso porque ela age num receptor de glicina que faz com que haja o estímulo de nervos, fazendo com que haja a contração dos músculos de maneira involuntária. Assim, a pessoa envenenada ela passa por vários estágios, como movimentos involuntários dos membros, tremores, vômitos, espasmos musculares, contorcionismo e enrijecimento do pescoço. Aqui, até os músculos respiratórios, como os intercostais e o diafragma, são contraídos, fazendo com que a pessoa morra por asfixia. Em poucos minutos também, mas parece ser uma morte bem desagradável, não é verdade? Bom, uma outra substância da nux vomica é a brucina. Nada a ver com Bruce Wayne aqui, tá? Essa tem ação direta no coração, fazendo com que a pessoa experimente uma dor lancinante no peito, depois de uma parada cardíaca. Ou seja, olha só, vamos recapitular. Estricnina pode causar espasmos, contorcionismo, enrijecimento do pescoço e asfixia. E a brucina, da mesma planta, causa dor no peito. Ou seja, a nux vomica, a brucina e a estricnina não são métodos que seriam utilizadas por quem conhece esses venenos. Não é verdade? Vamos recapitular. Cleópatra morre em 30 a.C. Ela é encontrada sem vida no seu mausoléu, com nenhuma marca no corpo, somente 2 picadas no seu braço. Bom, o mais óbvio a se pensar, e até historiadores da época relataram essa suposição, seria pensar em serpentes. Mas a gente viu aqui que as 2 principais suspeitas, a Naja age e a víbora áspide, são métodos de morte muito imbecis, né? Já que podem produzir extrema dor e desfigurariam a pessoa, a vítima. Sendo assim, a outra possibilidade seria a injeção de venenos. E aqui a gente contou com a expertise dos egípcios, né? Em acônito e estricnina. Bom, o acônito ele estimula o funcionamento de nervos, fazendo com que eles não descansem mais, provocando assim uma parada cardíaca no final. A estricnina, por sua vez, também estimula nervos, principalmente da medula espinhal, fazendo com que a pessoa experimente um contorcionismo e um espasmo muscular muito acentuado, a ponto de causar asfixia.
Entre as duas possibilidades, parece que o acônito vence, por uma morte mais indolor. Ou seja, temos aqui um veredito. Se levarmos em consideração os conhecimentos de farmacologia e toxicologia de pequena Cleópatra, a escolha é certa. Provavelmente ela tenha sido envenenada ou se envenenou com acônito. É óbvio que conhecer a verdade sobre um mistério de milênios é impossível em poucos minutos de vídeo. Na verdade, aqui a intenção era outra. Era conhecer um pouco mais da realidade e dos conhecimentos dos povos antigos. Além disso, pudemos saber um pouco mais sobre as peçonhas de serpentes e suas ações. Se você se divertiu nesse caso criminal milenar, por favor, dê o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que provavelmente gostem desse conteúdo. Por fim, deixe um comentário aqui com outro caso criminal que envolva drogas que vocês queiram ver solucionado aqui pelo Só da Ciência. Bem, o vídeo fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo. Tchau!